Você já ouviu falar de um movimento religioso cristão que se revoltou contra a Igreja, acreditando que este mundo foi criado pelo diabo? No coração da Europa Oriental, especificamente na Bulgária, um grupo misterioso conhecido como Bogomils surgiu no século X. Essa seita adotou ideias dualistas, rejeitando toda a autoridade religiosa e mundana, e viveu uma vida de ascetismo e simplicidade em uma época em que a Igreja controlava tanto as terras quanto o poder. Neste vídeo, levaremos você a uma jornada pela história esquecida para descobrir como surgiu o movimento Bogomil, em que eles acreditavam e por que a Igreja os rotulou como hereges e uma ameaça à ordem estabelecida. Para saber mais, fique conosco até o final. E não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todo o nosso conteúdo mais recente. A seita Bogomil surgiu no século X d.C., na região dos Balcãs, especificamente na Bulgária, durante um período marcado por profundas transformações religiosas e políticas no Império Bizantino. Esse movimento surgiu como uma resposta à corrupção profundamente enraizada na Igreja Ortodoxa e às desigualdades sociais gritantes da época. Os Bogomilos apresentavam uma visão de mundo espiritual alternativa, caracterizada pelo ascetismo, protesto e desafio contra a autoridade eclesiástica e secular. O nome Bogomils está ligado a uma figura chamada Bogomil, que se acredita ter sido um sacerdote ou um professor espiritual. Ele defendia o retorno a uma forma pura de fé, não contaminada pelas doutrinas da Igreja oficial. O nome da seita deriva de seus ensinamentos, que em eslavo significa amantes de Deus ou amigos de Deus. Embora os detalhes históricos sobre o próprio Bogomil permaneçam vagos, sua influência intelectual se espalhou rapidamente. Suas ideias repercutiram especialmente entre as populações pobres e rurais, que encontraram no bogomilismo tanto consolo espiritual quanto uma forma de protesto contra uma realidade injusta. No coração da Idade Média, quando a Igreja exercia autoridade absoluta em nome de Deus e o Estado derivava legitimidade desse poder sagrado, surgiu uma comunidade espiritual que rejeitava a submissão e o servilismo. Os Bogomils buscavam criar um mundo diferente, fundado na pureza, na verdade e na separação da corrupção. Sua rejeição à Igreja e ao Estado não era apenas uma postura religiosa. Ela expressou uma profunda crise na consciência coletiva, uma forma de revolução silenciosa que abalou as próprias bases da sociedade medieval. Para os Bogomilos, a Igreja, que deveria ser uma fonte de misericórdia e orientação, havia se tornado uma instituição mundana com a intenção de controlar almas e consciências. Eles observaram o clero vivendo no luxo e explorando a fé para obter ganhos pessoais, empregando rituais vazios como instrumentos de dominação em vez de salvação. Como resultado, os Bogomilos rejeitaram totalmente o sacerdócio, bem como o batismo pela água, a veneração da cruz, a confissão e todas as práticas que consideravam contaminadas pela autoridade humana que reivindicava a sanção divina. Para eles, a conexão espiritual com Deus não exigia um intermediário nem uma igreja construída em pedra, mas um coração puro e uma fé sincera. O Estado, na perspectiva deles, era o parceiro da Igreja em um sistema de opressão. Ele atuava como protetor da Igreja e braço militar, impondo impostos, governando com a espada e suprimindo a dissidência. Bogomil recusava o serviço militar e as obrigações fiscais, proibia o uso da violência e acreditava que qualquer pessoa que realmente vivesse na luz de Deus não poderia participar de um sistema que derramava sangue e enriquecia poucos às custas de muitos. A postura deles não era apenas uma doutrina teológica, mas uma forma de protesto social e econômico. Seus ensinamentos repercutiram entre os camponeses, as comunidades empobrecidas e marginalizadas, oferecendo um caminho para a libertação tanto do domínio da Igreja quanto da hierarquia feudal. Eles promoviam a igualdade, compartilhavam a propriedade entre os membros e consideravam as mulheres como parceiras plenas na fé, uma visão radical em uma época em que as mulheres eram consideradas subordinadas. A influência dos Bogomilos se estendia além do reino espiritual e representava uma ameaça política direta às autoridades governantes. Ao recusar o serviço militar e os impostos, eles rejeitaram a lealdade ao Estado, vendo-a como uma submissão às forças do mal que controlavam o mundo material. Apesar de seu estilo de vida simples, suas ideias eram alarmantes para os poderes eclesiásticos e civis.
Era inaceitável tolerar um grupo que negava a legitimidade do Estado, condenava a Igreja, vivia quase em autossuficiência e buscava uma vida puramente espiritual independente das leis humanas. Consequentemente, a Igreja e o Estado trabalharam juntos para eliminá-los. Os bogamilos foram expulsos das aldeias, considerados hereges e perigosos. Mesmo assim, eles continuaram a sobreviver. Secretamente, eles transmitiam seus ensinamentos oralmente e praticavam seus rituais longe de olhares curiosos, mantendo sua identidade espiritual apesar da perseguição. As ações do Bogomil foram mais do que apenas um desvio da doutrina oficial. Eles eram um desafio à autoridade centralizada em todas as suas formas. Eles redefiniram a fé associando-a à liberdade, afirmando que a submissão tanto à Igreja quanto ao Estado equivalia à subjugação às forças do mal que governavam o mundo material. Sua mensagem espiritual evoluiu para uma forma de rebelião social, não por meio de conflitos armados, mas por meio do recolhimento, do ascetismo e da profunda recusa de qualquer coisa imposta pela lei religiosa ou civil. Em essência, os bogomilos representavam um movimento medieval radical que buscava purificar a alma, opor-se à corrupção e defender a dignidade humana. Sua doutrina combinava devoção religiosa com crítica social, criando uma visão de fé que era ao mesmo tempo libertadora e subversiva. Ao conectar espiritualidade com justiça, igualdade e integridade moral, os bogomils deixaram uma marca duradoura na paisagem religiosa e cultural dos Balcãs, oferecendo um exemplo único de como a fé pode inspirar tanto a piedade pessoal quanto a resistência coletiva. Em um mundo repleto de símbolos religiosos e autoridades que afirmam falar em nome de Deus, surgiu uma seita que aderiu a uma fé oculta e secreta. Essa fé não era exibida publicamente ou registrada em livros. Era sussurrado de geração em geração dentro de círculos fechados entre membros cuidadosamente escolhidos. Os bogomilos não eram apenas seguidores de uma doutrina diferente. Eles eram portadores de mistérios e rituais arcanos, refletindo uma visão profunda do mundo, da salvação e do que está além do visível. Os bogomilos acreditavam em uma forte dualidade cósmica, dividindo a existência em luz e escuridão, bem e mal, espírito e matéria. No centro dessa visão estava a crença de que o verdadeiro Deus não havia criado este mundo material. Em vez disso, o universo físico foi obra de um ser maligno, o diabo, que aprisionou as almas em prisões terrenas, confinando-as a corpos materiais sujeitos ao desejo, ao sofrimento e à morte. O Deus verdadeiro e luminoso residia em um reino invisível, longe da corrupção do mundo e de suas manifestações terrenas. A oração para os bogomilos não era um ato comunitário ruidoso. Era uma contemplação profunda e pessoal realizada em espaços simples, geralmente em casas ou na natureza. Eles não acreditavam em igrejas, cruzes ou ícones que consideravam ídolos inventados pela igreja para enganar os fiéis. Em vez disso, oravam humildemente, praticando seus rituais em segredo, longe dos olhos do público e da autoridade, preservando suas tradições em um círculo fechado. Entre os escolhidos que passaram por treinamento espiritual, um de seus rituais mais importantes era o batismo espiritual. Diferentemente do batismo convencional, essa foi uma transição simbólica do mundo do corpo para o mundo do espírito, da ignorância para a luz e da subjugação para a libertação. Não foi utilizada água. Em vez disso, eles se baseavam em palavras secretas, toques simbólicos e votos feitos diretamente diante de Deus. Não havia sacerdotes, apenas professores que serviam como guias espirituais em vez de autoridades religiosas. Esperava-se que os escolhidos levassem uma vida ascética, rejeitando o casamento, abstendo-se de comer carne, renunciando à propriedade privada e cortando os laços com assuntos mundanos. A outros seguidores era permitido um estilo de vida mais flexível, mas eram continuamente incentivados a se esforçar para alcançar a pureza total. Seu objetivo não era o crescimento numérico, mas a preservação da clareza espiritual e da essência de sua doutrina sem distorção. Seus ensinamentos eram transmitidos oralmente em linguagem simbólica, compreensível apenas para aqueles que haviam passado por um treinamento espiritual prolongado. Eles não escreviam livros e não registravam rituais, temendo que esses textos pudessem cair nas mãos de autoridades ou ser mal interpretados. Eles acreditavam que as escrituras sagradas haviam sido corrompidas e que a verdade espiritual não podia ser lida. Ela tinha de ser vivenciada internamente por meio da contemplação, do desapego e do silêncio. Em uma época em que a igreja afirmava sua autoridade por meio de rituais, edifícios e hierarquia, os bogomilos escolheram o sigilo.
Eles tratavam sua fé como um tesouro precioso revelado somente àqueles considerados dignos. Seus rituais e ensinamentos representavam uma resistência silenciosa e um projeto pessoal de salvação, com o objetivo de libertar a alma das restrições materiais e restaurar a conexão com a luz divina, longe das instituições terrenas e de suas leis. O movimento Bogomil começou no coração dos Balcãs, especificamente na Bulgária, durante o século d.C., mas não ficou confinado às montanhas e florestas da Bulgária. Ele encontrou um caminho oculto pela Europa, movendo-se do leste para o oeste, crescendo na sombra e florescendo em segredo. Sua distribuição foi tranquila e discreta. Nenhuma faixa foi levantada, nenhuma proclamação pública foi feita. Sua doutrina viajava como uma brasa incandescente em uma mão fechada, passada cuidadosamente de espírito para espírito, de casa para casa, como se fosse um segredo sagrado destinado apenas aos escolhidos. Em uma época em que a Igreja Católica impunha domínio total sobre a Europa, condenando toda dissidência como heresia merecedora de morte, os ensinamentos dos Bogomilos encontraram terreno fértil entre aqueles que se sentiam oprimidos, que duvidavam dos rituais vazios do clero e que viam riqueza, orgulho e ganância nos homens da Igreja. Nos vilarejos da Bósnia e da Boêmia, suas ideias foram recebidas como uma brisa fresca e sutil. Silenciosamente, pequenas comunidades adotaram seus costumes, repetindo orações secretas e interpretando símbolos sagrados com percepções em vez de compreensão literal. Eles buscavam uma vida guiada pela pureza interior em vez da autoridade externa. Com cada comércio, caravana e viajante que passava, as sementes de seus ensinamentos eram plantadas em novas regiões. Os Bogomilos chegaram ao norte da Itália, onde suas ideias se entrelaçaram com correntes espirituais semelhantes, antes de cruzar as montanhas para o sul da França, estabelecendo raízes na região de Languedoc. Lá, seu movimento evoluiu para o que ficou conhecido como cátaros, uma continuação espiritual dos Bogomilos. Os cátaros adotavam as mesmas crenças dualistas, a mesma rejeição às instituições mundanas e o mesmo anseio por pureza espiritual, enfatizando uma vida de desapego à corrupção material. Na França, essa fé secreta prosperou e se espalhou inesperadamente. Sua influência atingiu castelos e pequenas cidades, onde comunidades inteiras adotaram um estilo de vida de ascetismo e renúncia e a busca da verdadeira luz. Apesar das restrições da Igreja, o movimento persistiu na clandestinidade por meio de livros secretos e práticas espirituais diferentes de qualquer coisa sancionada pelo clero. Ele encontrou ressonância entre nobres, comerciantes e até mesmo alguns membros hesitantes do clero que questionavam a autoridade oficial. No entanto, essa expansão não veio sem consequências. Quando a Igreja percebeu a ameaça dessa fé paralela, ela reagiu com extrema força. A cruzada contra os cátaros no sul da França tornou-se uma das campanhas mais violentas e sistemáticas de repressão religiosa na Europa. Cidades foram queimadas, vilarejos inteiros foram aniquilados, e qualquer pessoa que não reconhecesse a autoridade papal era considerada inimiga de Deus. No entanto, alguns estudiosos argumentam que as ideias, o ascetismo, a rejeição da autoridade religiosa e a cosmologia dualista de Bogomil persistem indiretamente em certas correntes espirituais e intelectuais contemporâneas, mesmo que não mais organizadas como uma seita formal. Assim, embora os Bogomilos como movimento tenham deixado de existir, sua influência intelectual e espiritual nunca foi completamente apagada da história europeia. Apesar da natureza secreta da seita Bogomil, ela não era totalmente desprovida de figuras influentes. Pelo contrário, alguns indivíduos desempenharam papéis fundamentais na formação e disseminação do movimento, tanto na Bulgária, onde ele se originou, quanto em toda a Europa. Eles não eram famosos no sentido moderno, mas eram faróis de luz espiritual em suas pequenas comunidades, bem conhecidos entre aqueles que abraçaram essa fé revolucionária que desafiava a autoridade da Igreja e do Estado. O mais importante deles foi o monge Bogomil, a figura que deu nome à seita. Ele foi um padre búlgaro que viveu no século X d.C., durante o reinado de Pedro I, imperador da Bulgária. Bogomil é considerado o fundador espiritual de um novo movimento religioso, que surgiu como uma resposta à corrupção eclesiástica e social. Ele exigiu uma forma de adoração baseada na pureza e na austeridade, rejeitando rituais formalistas e a autoridade tradicional da Igreja. Ao fazer isso, ele se tornou um símbolo da revolução espiritual. Em sua época, Bogomil era mais do que um pregador. Ele foi um líder visionário de um mundo espiritual alternativo,
cuja voz atraiu milhares de seguidores entre os pobres e marginalizados. Mais tarde, na França, onde as crenças bogomilianas chegaram por meio dos cátaros, algumas figuras políticas e nobres ofereceram apoio aos seus ensinamentos. Entre eles estava Raymond Viss, conde de Toulouse. Embora não fosse um bogomilo, ele se opôs às cruzadas lançadas pela Igreja Católica contra os cátaros e se recusou a entregá-los ao Papa. Sua proteção fez dele uma figura central no conflito histórico entre a Igreja e esses movimentos espirituais alternativos. Para os seguidores dessas correntes, Raymond era visto como um guardião e defensor da liberdade religiosa. A maioria dos professores bogomilos, no entanto, permaneceu nas sombras. Seus nomes não foram registrados, mas sua presença era poderosa. Em comunidades rurais e vilarejos nas montanhas, esses professores atuavam como guias itinerantes, indo de casa em casa para transmitir a doutrina e conduzir rituais secretos longe dos olhos da igreja. Alguns ficaram conhecidos em seus círculos como portadores de luz, guiando almas em busca da verdade espiritual. No entanto, devido à perseguição e à repressão, seus nomes permaneceram em grande parte ocultos, envoltos em mistério. Sigilo. O medo de perseguição e a severa opressão enfrentada pelos bogomilos durante séculos impediram que muitas pessoas se manifestassem publicamente. No entanto, a influência desses professores, tanto documentados quanto anônimos, permanece evidente na história espiritual da Europa. Eles lançaram as bases para movimentos religiosos mais liberados, e suas ideias eram sementes raras de pensamento independente em uma época dominada pela violência sagrada e por reivindicações monopolizadas da verdade. Por meio de sua orientação e exemplo, os bogomilos preservaram uma visão de fé que valorizava a pureza interior, a consciência pessoal e a coragem de resistir à autoridade institucional, deixando uma marca duradoura no cenário religioso da Europa medieval. Em conclusão, a história dos bogomilos continua sendo um exemplo vívido de resistência espiritual contra o domínio da Igreja e seu controle sobre as sociedades europeias. Apesar da perseguição severa e da repressão implacável, suas ideias provocaram revoluções espirituais posteriores em toda a Europa. Sua rejeição à corrupção eclesiástica e a criação de uma doutrina centrada na piedade e na pureza espiritual fizeram deles símbolos de desafio espiritual contra a autoridade institucional. O legado do bogomil continua a ressoar em movimentos religiosos independentes que rejeitam rituais materiais e buscam uma fé autêntica livre de influência externa. Sua ênfase na pureza interior, na consciência e no desapego ao poder mundano oferece uma lição atemporal sobre a coragem de seguir as próprias crenças. Isso conclui nossa apresentação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Vejo você na próxima vez em um novo documentário.